O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com a sua McLaren. Ele elogia essa garota e fala que ela parece estar muito bem, fala seu nome e pergunta qual o nome dela e tenta se apresentar. Ela então responde que não é da conta dele. O Nate pede para ela passar o número para ele, porém ela fala para ele se enxergar que ele não tem chance com ela. Nate então pergunta se ela tem namorado, e a garota responde que sim e pede para ele parar de incomodá-la. Ele então a deseja um bom dia e vai na direção da sua gloriosa McLaren. E quando a garota vê a McLaren do Nate, é nessa hora que a mágica acontece. Num passe de mágica, ela volta e vem toda interessada querendo falar com ele. Ela então fala que ele está arrasando com esse carro. O Nate pergunta se ela gostou mesmo. Ela responde que sim, que o carro dele é muito lindo e pergunta como ele consegue um carro tão luxuoso. Ele responde que trabalha com criptomoeda e mercado financeiro e que ganha muito dinheiro. Ele então pergunta para onde ela estava indo e ela responde que ela estava indo dar um passeio. Ele então fala que ele está nas cidades a negócio conhecendo a cidade de Miami e pergunta se ela está ocupada agora. A garota responde que não. Ele então pega o número dela sem nenhuma dificuldade. Em seguida, ele pergunta se ela quer entrar no carro dele. E é claro, a garota não resiste e fala que sim. Então ele chama ela para entrar na McLaren dele e ele então fala que vai mostrar para ela como que abre a porta do carro. Ela então entra na McLaren sem pensar duas vezes e vamos ver se o Nate vai mandar sair do carro ou vai levar para sua casa. Dentro do carro, ele pega na mão dela e fala que elogiou ela no início e foi legal com ela, porém ela foi muito rude com ele. Ele então fala que ela feriu seus sentimentos e pergunta por que ela mudou de ideia tão rápido. Ela então fala que não o conhecia e por isso não quis render assunto, mas fala que agora vai recompensar ele agora. Em seguida, ele fala que sente que se ele não tivesse a McLaren, que ela não daria nenhuma chance para ele. A garota fala que talvez não, mas não sabe dizer. Ele então fala que ela demonstrou ser muito interesseira e que ele não quer mais sair com ela e pede para ela descer da sua McLaren. Ela tenta dialogar e convencê-la a dar uma chance para ela, mas ele fala que não e manda ela descer do carro. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com Kilo abordando essa garota em frente ao seu Corvette. Ele pergunta como ela vai e fala que achou ela muito linda e que gostaria de saber o nome dela. Porém, a mulher fala que não o conhece e prefere não dizer o seu nome. Ele fala que viu ela de longe e só queria dar um oi para ela. Porém, ela fala que ele não faz o tipo dela. Ele então pergunta qual que é o tipo dela, mas ela responde que gosta de homens mais escuros. Ele então fala que mesmo não sendo o tipo dela, ele gostaria de levá-la para sair com ele e garante que ela vai curtir muito o passeio com ele. Porém, ela responde que está ocupada agora e precisa ir embora. Ele então pergunta se pode pegar o Instagram dela ou seu telefone. Porém, ela responde que não tem Instagram e que não vai passar seu telefone para ele. Ele a deseja um bom dia e vai na direção do seu glorioso Corvette. A mulher, na mesma hora, já demonstra interesse pelo cara e vem perguntando se o carro é mesmo dele. Ele confirma que sim, que o carro é dele. Ela então fala que vai passar seu Instagram para ele. Ele então pega o Instagram e o telefone dela sem nenhuma dificuldade. E agora é ela que demonstra interesse pelo youtuber. Ele então questiona que ela disse que ele não faz o tipo dela. E ela fala que só disse aquilo porque estava indo embora, estava com pressa.
Ele pergunta se ela já andou em um Corvette alguma vez, e ela responde que não, mas que sempre tem a primeira vez. Ele então chama ela para entrar no Corvette para eles conversarem melhor, e ela entra na mesma hora, demonstrando muito interesse. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta se ela tem namorado, e ela responde que não, que ela está bastante solteira. Ele então pergunta por que ela está querendo ficar sozinha, e ela responde que ainda não achou um cara legal para namorar. Kilo então fala que é uma pena que ele não faz o tipo dela, mas nessa hora ela fala que era brincadeira aquilo que ela disse e que ele faz sim o tipo dela e que ela achou ele muito bonito. Ele então chama ela fora do carro para tirar algumas fotos com o seu Corvette, e eles descem juntos e vão até a frente do carro para tirar as fotos. Depois de alguns minutos de conversa, ele tira as fotos para ela e fala que ele tem que ir embora agora, mas depois vai ligar para ela, que ele já tem o número dela. E me digam aí o que vocês acham, se ela for interesseira ou não. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com o Nate chavecando essa morena. Ele pergunta qual o nome dela e se apresenta para ela. Ele fala que se chama Nate e pergunta se ela é da cidade. A garota responde que não e fala que é da Europa. Em seguida, ele fala que seu telefone está com problemas e pede ela para emprestar o seu telefone por alguns minutos. Ela, muito simpática, empresta o telefone para ele. Em seguida, ele pergunta se ela tem namorado. Ela responde que não, que ela está solteira. Nate então fala que ela é muito linda para estar solteira. Ela fala que no momento ela está preferindo ficar solteira. Então ele pergunta com que ela trabalha. A garota fala para ele que trabalha com modelagem, mas que está de férias no momento. Em seguida, ele pergunta quais planos ela tem para agora, e ela responde que não fez nenhum planos e só está dando uma volta. Ele então fala que está tentando achar um bom restaurante e chama ela para vir almoçar com ele. A garota, muito simpática, aceita o convite dele. Então Nate abre a porta da Lamborghini e ela entra no carro. Dentro do carro, ele pergunta qual lugar tem um bom restaurante que ela conhece. Ela fala algumas opções para ele e juntos decidem ir num bom restaurante popular lá da cidade. Em seguida, ele pergunta se ela conhece carnaval. E ela responde que não, porque ela é da Europa. Nate então fala que é uma festa muito divertida de fantasias e fala que eles podem combinar de ir juntos qualquer dia. Na sequência, ele fala que embora ele queira sair com ela, ele tem que dizer a verdade, que ele é um youtuber famoso e está fazendo um experimento social para saber se ela ia demonstrar ser uma garimpeira de ouro, e fala que ela foi muito legal com ele e agradece por ela ter deixado usar o telefone. Então ele mostra as câmeras que estão gravando. A garota fica muito surpresa em saber de tudo e eles combinam de ir almoçar juntos. O vídeo começa com Naya abordando essa linda mulher. Ele pergunta como ela está e depois dela falar que está bem, o youtuber fala que ela está fantástica e muito linda e diz que ela foi a mulher mais linda que ele viu hoje. A garota agradece o elogio dele. Em seguida, ele pergunta qual o nome dela e se apresenta dizendo que se chama Naya. Em seguida, ele fala que é novo na cidade, está tentando conhecer pessoas novas e fazer amizades, e fala que ela podia ser uma ótima amiga para ele. Ela fala que sim e diz que ela é uma ótima amiga. Na sequência, ele pede para pegar o Instagram dela. E ele fala que gostou da energia positiva dela.
Nair pergunta se ela tem namorado ou se ela está solteira. Ela fala que não tem namorado e que está sozinha no momento. Então Nair fala que ela é uma garota linda, igual ela não pode ficar sozinha. E ela responde que ainda não achou uma pessoa que seja verdadeira e que dê certo com ela. Em seguida, ele pergunta se ela tem tempo agora e depois dela falar que sim, ele convida ela para ir almoçar com ele no restaurante. Ela topa e aceita o convite dele e entra no seu Corvette. Dentro do carro, depois de dar uma volta com ela, ele para e mostra para ela a câmera e fala que está gravando um vídeo para seu canal no YouTube. E fala que está fazendo um teste para saber se ela ia ser uma garimpeira de ouro, mas que na verdade ela passou no teste e foi muito legal com ele. E fala que gostou muito das atitudes dela. Ela fica muito surpresa e fala que não imaginava isso. Nair fala que ela é uma mulher sensacional e fala que ele vai levá-la num restaurante para eles se conhecerem melhor. O vídeo começa com London abordando essa garota. Ele fala que ela está linda e pergunta qual o seu nome e se apresenta para ela. Então ele pergunta aonde ela vai tão bonita desse jeito. E ela responde que está indo no shopping para fazer compras para ela e seu namorado. Então London pergunta se ela realmente tem um namorado e ela fala que sim. Em seguida, London fala que é novo na cidade e gostaria de conhecê-la melhor. Porém, a garota fala que eles já se conheceram agora. London então pede para ela passar o telefone para eles conversarem depois e se conhecerem melhor. Porém, ela fala que na próxima vez que eles se encontrarem, quem sabe ela passa o telefone para ele. Porém, London diz que sabe que ela não quer passar o número para ele porque ela não está interessada e fala que ela pode ser sincera. Então, ela fala que tem milhares de mulheres na cidade e que ele pode conhecê-las. Mas London diz que ele gostou foi dela e pede para ela passar pelo menos o Instagram. Então, ela fala que sim. London diz a ela que vai pegar o seu telefone no seu carro e caminha até o Corvette. E é aí que a mágica acontece. Então ela vai até ele perguntando se o carro é dele e London confirma que sim e pede para ela passar o seu telefone porque ele não quer o seu Instagram. E depois da mágica feita, ela passa para ele o telefone sem nenhuma dificuldade. Então, nessa hora, o YouTube fala que vai embora e talvez ligue para ela depois. A mulher, na mesma hora, questiona, perguntando se ele não quer sair com ela. Mas London fala que ela disse há minutos atrás que tem namorado. Ela fala que sim, mas isso foi antes e agora ela quer dar uma volta em seu carro. London fala que tem o número dela e que depois liga para ela. Mas ela acaba insistindo muito, e então London fala que ele respeita ela e não quer atrapalhar o seu relacionamento. A garota diz a ele que o namorado dela não liga pra ela e que ele nem precisa saber que eles vão dar uma volta. Então, de tanto ela insistir, ele fala que ela pode entrar no carro. Dentro do carro, ele pergunta como é o relacionamento dela com o seu namorado. E ela diz que ele não é bem um namorado e é só um rolo que ela está tendo. Então, London fala que agora ele pode ficar mais tranquilo em saber que ela não tem namorado. Em seguida, London pergunta se ela não quer ir para a casa dele. Então, ela fala que aceita somente se eles começarem a namorar e ele bancar as compras dela no shopping. London então fala que tem uma câmera ali gravando para o seu canal no YouTube, onde ele caça interesseira, e que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. London fala que ela não vai mais para lugar nenhum porque ele não leva garimpeira para sua casa, e
que ela nem queria nada com ele e agora tá pedindo dinheiro mesmo sem eles terem nada. Então ele fala para ela descer do carro porque ele não namora a interesseira, e ela desce do carro e acaba se dando mal. O vídeo começa com o Nair, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa garota e pergunta como ela vai e fala que ela tá muito linda. A garota agradece o seu elogio. Em seguida, ele pergunta para onde ela vai e ela responde que tá indo fazer um passeio. Ele então pergunta se ela mora aqui perto e a garota responde que sim. Em seguida, ele pega na mão dela e se apresenta e fala que é um prazer conhecê-la e que se chama Nair. Em seguida, o Nair fala que é novo na cidade, está tentando conhecer pessoas novas. Ele então pergunta se ela tem namorado, e a garota responde que sim, que ela tem namorado. Ele então pergunta por que ela está aqui sozinha, e ela fala que ele está trabalhando. Ele então pergunta se pode pegar o Instagram dela, porém ela responde que não e que tem que ir embora. Ele a deseja um bom dia e vai em direção à sua Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. Olha o que o carro de luxo faz com a garota. Na mesma hora, ela vai atrás dele, demonstrando muito interesse no cara. A garota pergunta se o carro é dele. O Nair fala que sim, que ele tem as chaves do carro. Ela então fala para ele mandar dinheiro para ela, que assim ela passa o Instagram para ele. O Nair questiona e fala que ele só queria conhecê-la e que não precisa pagar por isso. Ela então fala que seria justo porque ele quer o Instagram dela. Ela então fala que seria justo porque ele quer o Instagram dela e que é uma coisa pessoal dela. Ele então fala para ela parar de joguinhos e pergunta se ela não quer conhecer ele melhor. E num passe de mágica, a garota responde que sim. Ele então chama ela para entrar no carro para eles conversarem lá dentro. E a mulher fica encantada com o carro e entra na mesma hora, achando que vai se dar bem com o Nair, mas vamos ver o que isso vai dar. E comentem aí o que vocês estão achando do vídeo do Nair. Dentro do carro, o Nair pergunta por que ela entrou no carro dele se ela tem namorado. E ela responde que percebeu que ele pode cuidar melhor dela do que o namorado dela. Ele então pergunta por que ela não agiu assim quando ele tentou falar com ela e pegar seu Instagram. Ela responde que foi um pouco rude e pede desculpas para ele. E fala que ela pode se redimir muito com ele. Mas nessa hora, o Nair fala para ela descer do carro porque ela é muito interesseira e fala para ela que não sai com garimpeira de ouro. A mulher acha ruim e fala que não é interesseira. Ele fala que é sim e que ela não é leal ao seu namorado e pede para ela descer do carro, e ela desce e sai xingando o Nair, dizendo que ele é um babaca, mas no fim acabou se dando mal. O vídeo começa com Will abordando essa garota. Ele elogia ela e fala que viu ela de longe e achou ela muito bonita. Porém, a garota já dá logo nele uma tirada falando que tem namorado. Ele então fala pra ela o que isso tem a ver com ele. E fala que não pediu pra ser o namorado dela, somente que fez um elogio para ela. Ela então fala que ele parece ser um cara legal, mas o namorado dela pode querer bater nele. O youtuber então fala que ela deve ter muito medo dele para dizer uma coisa dessa, e fala que ele não tem nenhum medo dele. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela ou seu Snapchat, ou quem sabe o seu Instagram para eles se conhecerem melhor. Porém, a mulher não demonstra nenhum interesse e fala que com certeza não, e diz para ele que ela tem que ir embora porque ele já está incomodando. Ela diz que já deixou claro que tem namorado e ele não tem chance com ela, e pede para ele não incomodar mais. Ele a deseja um bom dia e vai até o seu carro de luxo e abre a porta do Corvette. E quando a mulher vê o Corvette do YouTube, ela não resiste e vem na mesma hora para conversar com ele, demonstrando muito interesse.
Ela pergunta se o carro é dele, o youtuber confirma que sim e pergunta por que ela voltou, e ela fala que gostou muito do carro dele. Ele questiona e fala que não está entendendo porque ela disse que tem namorado. Ela fala que estava brincando com ele, que não tem nenhum namorado. O youtuber questiona por ela ter mentido, mas ela diz que não o conhecia. Ele então chama ela para eles começarem dentro do carro. E mesmo ainda ela não conhecendo ele, ela entra no carro sem pensar duas vezes. Resumindo, dentro do carro, eles combinam o que fazer. A garota fala que quer ir no shopping para fazer compras e depois ir jantar num restaurante de luxo. E depois fala que eles podem ir para casa dele. Porém, o youtuber pede para ela dizer a verdade que ela tem namorado. E ela fala que tem namorado, mas que ele não precisa ficar sabendo. O youtuber então pergunta por que ela vai fazer isso com o namorado dela. Ela responde que não está nem aí para ele e eles não precisam ficar falando dele agora. Mas nessa hora, o Yu fala que tem que dizer a verdade para ela, que ela está sendo muito interesseira e demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ele mostra para ela a câmera que está gravando para o seu canal no YouTube. Ele fala que ela não deu nenhuma chance para ele no início e depois viu seu carro e falou que não tinha namorado e aceitou sair com ele mesmo tendo namorado. Ele fala que ele não sai com garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro. Ela fala que não vai descer, mas ele abre a porta e manda ela sair. Ela desce revoltada, mas acabou aprendendo uma boa lição de moral.